No silêncio profundo, algo desperta. A rocha respira pesada e secreta. Em Ametista do Sul, sobre a escuridão, homens desafiam o coração nas profundezas da terra. Perfura, ecoa, o tempo estremece. Cada golpe na pedra, a história parece. Então, o instante, o pulso acelera, o fogo, a explosão, a terra se abre na espera. Silêncio. A poeira desce e ali no abismo nasce o imenso brilho violeta, profundo e ancestral, como se o próprio universo tivesse um final. A ametista se revela, dentro da pedra existe o infinito brilho esperando por você. De frente para mim, por gentileza. Primeiramente, boa tarde, desejar para vocês um feliz ano novo. Me chamo Marcel, sou condutor aqui no Geoparque Subterrâneo, onde eu vou conduzir vocês em 2 passeios. Primeiramente, o memorial. O memorial ele conta a história dos geodos, das ferramentas e a evolução dos garimpos ao longo dos anos. Depois, o lado do garimpo, onde eu explico a formação dos geodos, extração, beneficiamento das pedras e no final nós temos a simulação de detonação. Como os 2 passeios um complementa o outro, daí perguntas no final da apresentação. Os primeiros geodos foram encontrados soltos na natureza em 1920 pelos índios e pelos caçadores, mas como não tinham conhecimento das pedras, acabaram não dando muita importância a elas. Em 1935, com a chegada dos primeiros emigrantes, passaram a ser usadas como moeda de troca. Depois, com os anos, elas foram agregando valores. Onde em 1940 iniciou a procura dos geodos abaixo da terra. Para localizar os geodos se usava alavanca ou sonda, como conhecido, onde eles iam sondando a terra. Quando dava nas pedras, ela era girada. Em contato com o geodo, ela gerava um atrito diferente. Então ali utilizando cavadeira, picareta, paia, enxada, faziam as cavas ou poços, como conhecido na época para a extração dos geodos. Só que conforme eles iam subindo os muros, as cavas chegavam a 15 e 20 metros de profundidade. Então isso levou eles em 1950 a botar um trator de esteira lá em cima no muro, virando a terra em forma de degraus, enquanto fossem achados os geodos, até que chegaram nesses basaltos aqui, onde nós estamos a 40 metros abaixo da terra em nível de solo e a 460 metros acima do nível do mar. Iniciando os garimpos de céu aberto ou rampa livre, como era conhecido, iniciando as perfurações, mas porém manual na época, onde era utilizado o ponteiro e a maretinha para fazer as perfurações, onde os garimpeiros eles iam batendo e girando o ponteiro ao mesmo tempo para fazer as perfurações. Aqui, como estamos dentro das galerias, os furos são feitos nas paredes, mas lá fora, em forma de degraus, as perfurações eram feitas de cima para baixo, onde o garimpeiro passava ali o dia inteiro acocado para fazer 1 ou 2 furos por dia. Quando se trabalhava em família, pai e filho, 2 irmãos, ou até mesmo de casal, que era bem comum na época, um deles girava o ponteiro e o outro batia com o maretão, onde conseguiam fazer 3 ou 4 perfurações por dia. E a mulher batia a marreta. Mas que no teu caso tu não ia poder dar o maretão. Já pensou? Mas como dizia meu avô, né? Quando levantava de manhã, dava bom dia, a avó não respondia. Ele não entregava o maretão o dia inteiro, né? Até porque na época não tinha capacete, né? Era nas costas. Onde conseguiam fazer 3 ou 4 perfurações por dia. Após essas perfurações feitas durante a semana, final de semana eles faziam o carregamento. Pólvora é a forma de carregar, é a mesma do início dos garimpos até hoje, mas na época não tinha eletricidade. Então, para gerar o curto e acionar os tiros, utilizadas as baterias. E após as detonações, para remoções das pedras, carrinho de mão. Feito pelos próprios garimpeiros, onde a maioria das famílias faziam com roda de madeiras, aquelas famílias que tinham mais condições que utilizavam roda de ferro.
Passando-se a encontrar os geodos nos basaltos, passaram a ser extraídos através das talhadeiras e da marretinha. Única forma de extração dos geodos na época. Hoje em dia as talhadeiras já são mais utilizadas para preparar a volta dele para trabalhar com os pneumáticos, mas mesmo assim acabam se desgastando ou até mesmo quebrando as pontas. Após acontecer isso, o garimpeiro vem aqui, faz um fogo com carvão vegetal e vai botar elas a aquecer. Depois de aquecida, utilizando a marretinha, elas vão ser batidas até forjar a ponta novamente. Hoje, após batidas, são deixadas resfriar no óleo queimado, mas lá no início dos garimpos, após batidas, eram cravadas aos troncos da bananeira. Como a bananeira tem aquela resina, fazia proteção de calor e ela ia esfriando aos poucos, atingindo a temperatura certa. Aqueles geodos encontrados soltos na natureza eram conhecidos como roados, quando passaram a ser encontrados embaixo da terra, pelo formato que eles eram encontrados, redondinhos, cheios de divisórias, passaram a ser conhecidos como tatu. Quando passaram a ser encontrados no basalto, pelo fato de ter uma durabilidade melhor, que então passaram a ser conhecidos como cristais. Em 1960, foi a primeira evolução dos garimpos com a chegada do compressor a ar com motor a combustão, onde os garimpeiros passaram de 2 furos por dia para 1 furo a cada 9 minutos e ainda ampliando as perfurações de 40 para 60 centímetros. Os primeiros pneumáticos na época pesavam 23 kg cada, mas como as perfurações eram feitas de cima para baixo, o próprio peso ajudava o garimpeiro a fazer as perfurações. Finalzinho dos anos 70, com a chegada da eletricidade, foi a segunda evolução dos garimpos, possibilitando trabalhar com o compressor a ar com motor elétrico, passando a ser feitas perfurações em até 3 minutos. Mas na época, para a instalação da luz, eles tinham que comprar postes, transformador e até mesmo as redes. Então não era todos os donos de garimpos que tinham condições de instalar a luz e se adaptar aos novos equipamentos imediatamente. Então os garimpos foram adaptados ao longo dos anos. No ano de 2000, foi a terceira evolução dos garimpos com a chegada dos compressores a parafuso. Os compressores a parafuso têm alta vazão de ar, então isso possibilitou os garimpeiros fazer as perfurações em 2 minutos, onde passaram a fazer 40 a 50 perfurações por dia. Em 1972, com preocupação com a natureza, mudaram da rampa livre em forma de degraus. Pode chegar mais perto. Em forma de degraus para as galerias ou túneis, como são conhecidos aqui embaixo da terra. Mas na época eles não tinham conhecimento da durabilidade dos basaltos. Então as galerias eram feitas 1 metro, 1,5 metro de largura por 1,5 metro de altura. Onde os garimpeiros trabalhavam sentado, até mesmo acocado, de medo de ampliar as galerias e o basalto acabar cedendo, desmoronando e eles ficarem soterados. Passando a trabalhar em galerias, mudou a posição de perfuração e os pneumáticos passaram a ser segurados no ar, onde devido ao peso e à vibração, em pouco tempo os garimpeiros começaram a ter dor nos braços e dor nas costas. Foi onde em 75 passou a ser trabalhado com os pneumáticos de 12 quilos. São 11 quilos de diferença. Agora vira assim. Vira assim agora. Viu como já dá diferença? Aí tu imagina lá o dia inteiro tu... Não reclamar mais dos anéis. Não vou... Levinho. Levinho. Ô, levinho. Aqui temos os moedores antigamente a combustão e a eletricidade. Mesmo os moedores usados pelos colonos para quebrar o milho e fazer a quirela. Mas aqui nos garimpos eles eram utilizados para processar em carvão vegetal e o salitro para o garimpeiro fazer a pólvora. Processados um por vez nessas máquinas após moídos são misturados. No momento que faz essa mistura e você queima ela gera uma fumaça expansiva, onde quando queimada a pólvora aqui fora, ela simplesmente queima e vira num fumaceirão, mas não tem explosão nenhuma. Agora, quando está compactada na perfuração e você faz a queima, fumaça não tem por onde sair.
Então a pressão dela obriga a romper o basalto, gerando a explosão. Onde lá no início dos garimpos, eles mesmos catavam as madeiras na mata, queimavam para fazer o carvão vegetal moer e poder fazer a pólvora. Depois, com o tempo, devido à grande quantidade de garimpos, o carvão passou a vir industrializado e a partir de 2021 o Exército exigiu uma fábrica legalizada, onde faz a pólvora e já distribui pronta para os garimpos. Eles misturavam carvão e salitro. O que eles misturavam para fazer pólvora? Salitro e carvão vegetal, até hoje, a forma é essa. Isso, moe bem e mistura. Daí no tu queimar, o salitro gera o hidrogênio e o carvão a combustão. Só que quando queimada aqui, ela se mistura com oxigênio, então não tem detonação. Agora lá no furo não tem oxigênio, ela se obriga a romper com a pressão. Em 1980, quando a cidade começou a ganhar as primeiras estradas e com a chegada dos primeiros jipes, adaptaram em cima do chassi de um jipe um motor a combustão e uma caixinha de madeira dessa, onde as galerias passaram a ter 2 metros de largura e 1,80 de altura para retirada dos rejeitos de basalto através das carretas. Mas nessa época tinha somente 8 anos em forma de galerias, então as galerias mais profundas, 60 a 80 metros para dentro da rocha, 5, 7, 8 galerias por garimpo, então todos os garimpos foram reestruturados. No ano de 2011 deu mais uma evolução na parte da limpeza com a chegada das mini escavadeiras, bobcat e dos mini caminhãozinhos. Só que em 2011 as galerias, a maioria dos garimpos tinham de 20 a 30 galerias lá dentro operando e a maioria dessas galerias chegavam de 200 a 400 metros de extensão para dentro da rocha. Então isso levou 40% dos donos a optar em ficar na limpeza manual, devido ao tempo e o custo que levaria para reestruturar todas as galerias. Onde na limpeza manual essas pedras são jogadas uma por uma pelos limpadores em cima das carretas. Pedras maiores vão ser quebradas no maretão até que fica um ponto que a pessoa consiga erguer. Já nos novos maquinários elas são retiradas inteiras e um caminhãozinho, por ser maior, leva uma grande quantidade de pedras por viagem. Então a mesma quantidade de pedra que na limpeza manual eu posso levar um dia para retirá-las, nos novos equipamentos eu consigo retirar entre 2 a 3 horas, agilizando o processo de limpeza das galerias. Em 1997, devido à profundidade das galerias, entre 80 a 150 metros para dentro da rocha, a poeira da perfuração tinha dificuldade de sair para fora. Então passou a ser feitos os primeiros ventiladores na época artesanal, usando folhas de zinco para fazer as palhetas. A partir de 2002 que passou a vir os ventiladores industrial com alta rotação, que é aquele pendurado na entrada do garimpo, e na mesma época os exaustores. Os exaustores ficam 3, 4 metros antes da entrada da galeria e através de uma tubulação de lona ele joga o ar limpo lá dentro onde o garimpeiro está trabalhando. Na época o intuito era retirar a poeira mais rápido, mas eles passaram a melhorar a respiração dos garimpeiros ao longo dos anos, no final das galerias. Agora pessoal, vocês vão se acomodar desse lado de frente para aquelas paredes. Se vocês quiserem filmar, pode ficar. Para vocês entenderem melhor sobre os geodos, eles dão em manchas, e entre uma mancha e outras de geodos tem as áreas de falhas. Onde quando eu chegar nessas falhas, eu não sei se elas vão ser curtas, onde eu posso trabalhar alguns dias ou algumas semanas no máximo sem encontrar nada, ou se elas podem ser mais longas, onde pode ser levado meses, 1 ano, 2 anos trabalhando sem encontrar nada até chegar na próxima mancha de geodos. Entrei aqui, localizei os geodos nas paredes, primeiramente eu vou furar para analisá-los. Hoje são analisados através das baterias, como eu vou explicar no garimpo, mas nem sempre quando eu furar um geodo a bateria vai estar aqui dentro. E hoje a maioria dos garimpos tem em média 500, alguns chegam a 1.200 metros de extensão para dentro da rocha. Agora, será que eu preciso sair lá fora buscar a bateria para mim saber tamanho ou peso do geodo? Ao longo dos anos o garimpeiro aprendeu a escutar os geodos e através do eco, o garimpeiro aprendeu a calcular peso e diferenciar tamanho entre eles. Eu não vou pedir para vocês calcular o peso de primeira, mas qual que é o geodo maior para vocês? Isso aí, aquele lá.
em torno de 110, 120 quilos, 80, 90 quilos. Agora vocês têm uns minutinhos liberados, onde vocês vão analisar os geodos, ou até mesmo tirar foto. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Cada geodo tem sua própria coloração, sua própria cristalização, que é o conjunto de gemas ou até mesmo a formação. Que depois no garimpo vocês vão entender por que cada geodo tem sua própria coloração ou até mesmo seu próprio formato. Pode ficar. Esses nossos basaltos compactadas e com o tempo se transformaram nesses minerais. Aonde aqui dentro se encontra dois tipos de basaltos que são momentos diferenciados de erupção do vulcão, onde nós temos o basalto leve e o basalto pesado. Mas antes de explicar a diferença para vocês, vou pedir para vocês analisar essas paredes e tentar diferenciar para mim na rocha esses dois tipos de basaltos. Isso aí, onde são maiores e acima elas são menores. Agora, na opinião de vocês, qual dos dois é o leve e qual que é o pesado? Lembrando que um se encontra abaixo da linha, o outro acima da linha. E ao mesmo tempo que eu falo no peso, eu falo na dureza da rocha, leveza eu falo na maciez. Em cima pesado e embaixo leve, isso? Mas por que vocês dois acham que seria dessa forma? Se na teoria tudo que é mais pesado fica embaixo, leve fica em cima. Por que aqui dentro ficaria o contrário? É um dos fatores. O principal é o corrimento que a lava teve. Nas primeiras erupções, há 130 milhões de anos atrás, a lava correu mais parelhinha. Então ela mesmo foi formando as bolhas de ar que ali ficaram compactadas, tornando o primeiro derramamento mais leve. O tempo correto de resfriamento tornou ele mais macio. E pelo fato da lava vir em grandes camadas, a lava teve menos contato com o vento até se resfriar. Então as fragmentações são maiores. Já nas segundas erupções, há 120 milhões de anos atrás, ela veio em camadas menores. Então a lava teve mais contato com o vento. Através do choque térmico, ela acabou se fragmentando mais. E além disso, tiveram que secar forçadamente, se tornando então mais dura e mais pesada. Como as primeiras erupções que formou o basalto leve já estava morno, o basalto pesado não conseguiu ultrapassar para baixo, como seria a teoria. Onde acabou sedimentando em cima do basalto leve, onde a linha de divisão, ou veio como é conhecido pelos garimpeiros, ao longo dos anos deixou provado que os basaltos não são emendados um no outro, são só sedimentados. Aonde era o grande medo deles em 72, abrir as galerias mais largas que 1,5 m de largura, e pelo fato de na maioria dos lugares o basalto pesado ser a camada menor, não suportaria a pressão da terra, acabaria cedendo, desmoronando e eles ficarem soterrados. Só que ao longo dos anos eles foram percebendo que devido à rocha já estar totalmente resfriada, não corre o risco de desabamento, mas também não é querer abrir galerias com 10, 20 metros de largura. Aí é a mesma coisa que eu fazer uma laje e não querer botar pilares de sustentação. Até porque ao longo dos anos, além dos 37 metros de terra mais ou menos acima de nós, também passou a ter as construções. Então nas áreas que são embaixo da cidade, as galerias podem ter 3 metros de largura por 2,5, respeitando entre 2 metros e 3 metros de pilar de sustentação. Garimpos mais do interior, as galerias podem ter 5 metros por 2 metros de pilar de sustentação, mas não mais que isso. Onde teve excesso de basalto pesado em cima do leve, obrigou a compactá-lo mais. Onde aquelas bolhas de ar que teria ali se obrigaram a evacuar, e as que não conseguiram escapar, ficassem achatadas, compactadas pela pressão do basalto pesado em cima do leve. Então, quando a linha de divisão estiver abaixo de 1,60 m, o garimpeiro vai passar as falhas. Onde algumas falhas podem ser curtas, 5, 10, 15 metros. Mas também já houve casos de tocar em 70, 120 ou até mesmo 260 metros sem encontrar nenhum geodo. Tudo depende da oscilação dos dois basaltos na formação. Oscilação essa que na rampa livre, pelo fato de trabalhar os basaltos de cima para baixo, ficava difícil acompanhar a linha de divisão e saber quando estavam chegando próximo dos geodos. Até pelo fato das perfurações ser colocadas de cima para baixo,
onde entre um furo e outro deixavam 60 a 80 centímetros de distância, dando azar dos geodos ficar entre meias perfurações. Na hora das detonações, tinha mais um porém. A pólvora trabalhava rompendo as pedras do final das perfurações para cima. Então, quando acionados um tiro por vez, ela não tinha pressão suficiente para romper a rocha, onde eram acionados de 3 a 6 tiros ao mesmo tempo. Mas muitas vezes os geodos estavam muito próximos da linha da perfuração, quebravam nas detonações, chegando a 90% a quebra dos geodos. Quando passaram a trabalhar em galerias, ao longo dos anos o garimpeiro aprendeu a diferenciar os dois basaltos e passou a acompanhar o veio. O veio estando abaixo do 1,60 m, eu sei que nessa área eu não vou encontrar nada. Mas, por exemplo, caiu somente para a esquerda, eu viro a galeria para a direita. Quando cair para a direita, vou virar ela para a esquerda. Agora caiu totalmente e não tem o que fazer. Vou ter que cortar a falha até chegar na próxima mancha de geodos. Mas para mim passar as falhas mais rapidamente, eu vou fazer detonações mais pesadas. Passando a colocar as perfurações 40, 60 ou até mesmo 80 centímetros para dentro da rocha. Para cada detonação, eu romper a área maior de basalto e avançar a falha mais rápido. Mas ao mesmo tempo eu vou cuidando da linha de divisão. O momento que eu perceber que a linha voltou a subir, que o basalto leve atingiu 1,70 m de altura, eu sei que nessa mancha que é possível encontrar os geodos. Então ali eu vou fazer detonações mais leves, colocando perfurações 20, no máximo 30 centímetros para dentro da rocha. Mas aqui dentro das galerias acabou mudando 3 coisas que ajudou os garimpeiros a reduzir a quebra dos geodos. Mais importante é a mudança na posição de fazer as perfurações. Isso permitiu que o garimpeiro pudesse detonar um tiro por vez. E na hora que são detonados, sempre vão trabalhar da linha das perfurações para fora. Então, mesmo que eu tenha feito um furo que passou 3 ou até mesmo 2 centímetros na frente de um geodo, como a detonação trabalha da linha do furo para fora, ele vai continuar intacto ali. A onda aqui dentro das galerias se reduziu a 5% a chance de quebra dos geodos, que é aquele geodo que deu azar de ter ficado no final da perfuração. Muitas vezes quando eu fazer um furo, a perfuração vai terminar uns 10 centímetros antes de chegar num geodo. Esse não tem o que fazer. No momento que eu acionar o tiro vai romper para onde está mais leve e acabar quebrando. Mas 5% para quem quebrava 90% se reduziu bastante ao longo dos anos. Mas mesmo assim é uma quebra significativa. Porque quando eu quebro um geodo que inteiro pesaria 100 kg, o impacto da explosão danificou muitas gemas. Então tem a quebra de 30% a 40% em peso. E a perca em valor é bem maior. Onde não interessa, ele valeria 50, 100 ou 150 reais o quilo. Quebrei em pedaços, varia de 10 a 20 reais o quilo. Após as detonações, entrei aqui, localizei os geodos nas paredes, primeiramente furar para analisar. Hoje eles são analisados através das baterias. Mas lá no início dos garimpos não existiam as baterias. Então eles acendiam uma velinha, enrolavam no arame e levavam lá dentro para poder analisar o tamanho do geodo. Como eu falei antes no memorial, quando chegou a eletricidade, nem todo dono do garimpo tinha condições de instalar a luz. Então, em muitos garimpos, a velinha foi usada como iluminação também dentro das galerias, onde usavam velinhas, lamparinas ou até mesmo tochas. E olhando de fora para dentro, tu não dá nada, mas quando tu olha lá dentro que tu vai ver. Ainda mais quando ela for a pedra ametista mesmo. O tamanho dos geodos varia de acordo com a altura do basalto leve. Aqui nós estamos 20 metros próximo ao final do muro. Então nós estamos próximo ao final do derramamento. Os dois basaltos juntos vão atingir 3 metros e meio de altura. O basalto leve vai chegar no máximo 2,5. Então essas bolhas encontradas serão menores. Só que quando os garimpeiros começaram a chegar com as galerias, 200, 300, 400 metros para dentro da rocha,
oscilação passou a ser maior. Já foi pegado o basalto leve atingindo 3,5 metros de altura, sendo encontrados geodos em forma de canudos com 3 metros. E geodos com extensão maior, contendo até 9 cabeças, pesando 5 toneladas. Onde, se vocês tiverem a oportunidade de passar na Galeria Capra, contém um geodo de 9 cabeças, 5.000 quilos, 6 cabeças, 4.000 quilos e em forma de canudos com 3 metros de altura. Mas como são 4 fatores que determinam o valor de um geodo, não é o tamanho que define o preço. Onde o Ametista Parque Museu contém um geodo de 7 cabeças, pesando 2.500 quilos. Mas até hoje é o geodo de maior valor encontrado aqui na região. Lá na Rampa Livre, além dos geodos ser localizados de cima para baixo, forma de extração na época talhadeira e maretinha, e além disso eles tinham que trabalhar um poço na volta do geodo. Então um geodo de 100 kg levava uma semana para o garimpeiro fazer a extração. Quando passaram a trabalhar em galerias, passaram a encontrar os geodos de frente para eles. Isso permitiu o garimpeiro trabalhar toda a área dele ao mesmo tempo. Mesmo sendo extraído na talhadeira e na maretinha, passaram a ser retirados em 3 dias. Em 1980, passando a usar os pneumáticos, colocando um furinho do lado do outro, que são as serras, quando eu tenho 70% dele exposto, faço o bloqueio. Fiz o bloqueio e tirei a sustentação. Então posso levemente forçar com a talhadeira e a maretinha e vai se descolar automaticamente. Onde passaram a ser extraídos esses geodos entre 3, no máximo 4 horas. Após retirados lá da rocha, na volta não fica nada de basalto. Mas a parte de baixo é mais difícil do garimpeiro ver para fazer o bloqueio. Então todos eles vão ser retirados com basalto. Após retirado lá da rocha, o garimpeiro deita o geodo ao chão, talhadeira e maretinha vai retirar todo o excesso de basalto, deixando somente a bolha para ser comercializada. Onde são analisados 4 fatores: teor de sal ou concentração de silicatos. Teor de sal grosso, eu tenho um geodo pesado e menos aproveitamento das partes coloridas. Quando for o inverso, eu tenho um geodo mais leve e maior aproveitamento, agregando maior valor. Na cristalização, conjunto de pirâmides. Pode ser pequenas, pode ser médias ou pode ser grandes, mas que sejam todas do mesmo tamanho. Formação das bolhas, vai ter aquelas bolhas achatadas, onde eu vou ter que quebrar e utilizar em pedaços, essa vale menos valor. Agora, quando elas poderão ser aproveitadas inteiras, agrega mais valor. E a coloração. Mas por que os geodos têm colorações diferenciadas? Tudo depende da quantidade de minerais que ao longo dos anos foram levados para dentro dos vazios. Lá na formação dos basaltos ficou somente as bolhas ali formadas, igual quando a gente faz um bolo. Mas vamos supor que nesse bolo nós queremos botar uma cauda. Primeiramente nós temos que furar ele. Aqui a própria natureza já deixou os veios prontos. Então cada vez que chovia, as águas que desciam sobre os veios foram levando os minerais que sobraram sobre essas divisões para dentro das bolhas, e ali milhões de anos elas foram se cristalizando. No total são 17 minerais, mas os mais importantes é o ferro, fósforo, manganês e os silicatos. Tem aquelas bolhas que recebeu maior concentração de ferro, então ali se formou o quartzo roxo, a pedra ametista para nós garimpeiros. Mas também tem aquelas bolhas que recebeu maior concentração de fósforo. Ali então eu tenho o quartzo rosa avermelhado ou rosa forte. Aquela bolha que recebeu maior concentração de manganês, quartzo rosa. E o geodo de sal, como diz o garimpeiro, o quartzo incolor, que é a concentração dos silicatos. Vai passando em fila, por gentileza, cuide para não cortar a mão. Pode tirar foto se quiser. Ah, outra coisa, vocês podem usar a lanterna do celular. Por que nem todo geodo pelos garimpeiros é conhecido como pedra ametista? A pedra ametista ela tem a transmutação. Então, no momento que eu levar o bico lá dentro, ela não pode refletir a cor do bico. Ela tem da luz, ela tem que transmitir o roxo. Por exemplo, se tu inverter aqui, ó, selenita, o verde tu vai enxergar. Agora, quando tu vir aqui, tu vai enxergar a coloração da luz.
da mesma luz que eu estou levando lá dentro. Esses geodos comuns, eles variam de 10 a 80 reais o quilo. As pedras ametista variam de 80 a 200 reais o quilo, onde eu vou analisar a pureza dela, que vai definir a tonalização dela. Por exemplo, aquela bolha que recebeu ferro, cálcio e magnésio ao mesmo tempo, se tornou lilás fraco. Então ela não é 100% pura, ela é de terceira qualidade, pouco menos valor. Tem mais minério, mas tem menos valor. Hã? Tem mais minério, mas tem menos valor. Recebeu vários tipos? Isso, teve concentração de 3 minérios mais fortes, mas ela é de menor valor. A lilás médio, ela recebeu ferro e cálcio ao mesmo tempo. Ela, segundo, de maior valor. E a quantidade de ferro foi mais forte que os outros 16 minerais todos juntos, essa é a mais rara, a mais forte. Mais roxo. A mais roxa. Então ela vai agregar maior valor. Eu determino o valor de cada geodo que eu extraí durante a semana. E a sexta-feira à tarde eu vou chamar o comprador e vender esses geodos aos compradores. Onde o preço total deles, 40% é meu, livre de tudo. 60% são dos donos de garimpos. Mas os donos de garimpos, eles têm que arcar com todas as despesas necessárias. Ferramentas, munição, EPIs de segurança, licenciamentos e a limpeza das galerias. Vendi esses geodos lá na sexta-feira ao comprador, na segunda ou na terça eles vão lá nas firmas e revendem os lotes. Lá nas firmas os geodos serão beneficiados, onde primeiramente eles são cortados ao meio. Cortado ao meio, aquela parte onde o garimpeiro fez a perfuração à frente da capela, ela vai passar o consertador. Consertador usando aqueles geodos que quebraram na detonação e vai fazer a restauração no furo. Depois as duas capelas são lixadas as bordas, polidas as bordas, lavadas e vão lá para as vitrines. Chegando lá nas vitrines, são vendidos aqui, ou até mesmo a maioria já vai direto para exportação. Primeiro país que começou a comprar os geodos lá em 1970 foi a Alemanha, pelo fato de muitos emigrantes em 1935. Mas até então, as pedras ainda eram usadas somente para embelezar o ambiente. Em 1980, quando os chineses tiveram conhecimento das pedras, pelo fato deles acreditar nas energias dos cristais, elas passaram a ser usadas na meditação, na energização e na purificação do ambiente, passando cada vez a agregar mais valor. Hoje a cidade de Ametista do Sul conta com 96 garimpos em atividade, onde são extraídas em média 350 a 400 toneladas de geodos ao mês, por 750 garimpeiros. Mas a nossa região conta com mais 7 municípios, totalizando 140 garimpos em atividade, 1.050 garimpeiros, onde são extraídas 500 toneladas de geodos ao mês. São beneficiados e vão para a exportação, onde os chineses são responsáveis pela compra de 50% dos geodos. Mas hoje, além da Alemanha, a China tem Estados Unidos, Canadá, Suíça, Itália, Inglaterra, França, Japão, Portugal e muitos outros países. Onde hoje o uso do geodo já vai mais além, está até no dia a dia de vocês. Onde os geodos brancos, que antigamente não tinham valor por não ter coloração, passaram a ser usados ao longo dos anos pelos chineses para fazer as telas das TV LCD, notebooks ou até mesmo dos celulares. Na Suíça e na Itália são usados para fazer os relógios. Tanto a parte de vidro e a vibração dos geodos é que dá o giro dos ponteiros. E o Japão vai mais além ainda. Além de utilizar o pó do cristal para fazer os cosméticos, principalmente os esfoliantes, consegue extrair dos cristais eletricidade e sem contar a utilização da sílica. Eles são usados nos relógios, celulares, equipamentos eletrônicos ou até mesmo aqueles pacotinhos de sílica em gel que vem nas bolsas de remédio para reter umidade. Só que infelizmente a mesma concentração de silicatos que tem num geodo tem nos basaltos também. Então isso fez que no ano de 2000, cerca de 1.000 garimpeiros se afastassem dos garimpos quando descobriram o câncer da silicose. Lá no início dos garimpos não existia máscara, as máscaras eram feitas pelos próprios garimpeiros de espuma de colchão.
Só que a silica, na hora da perfuração, ela se torna a poeira mais fininha, onde eles acabavam inalando sem perceber, achando que estavam protegidos. No ano de 2000, quando descobriram o câncer da silicose, o quadro deles já estava muito agravado. Eles não tinham o que fazer para reverter a situação deles. Mas os garimpos na época eram sempre passados de pai para filho. Então veio a preocupação com os filhos e eles procuraram ajuda juntamente ao Ministério do Trabalho, até que no ano de 2007 implantaram nos pneumáticos perfuração à água para eliminação da poeira, além dos garimpeiros passar a ter EPIs de segurança obrigatórios. Onde nos EPIs obrigatórios hoje temos capacete, bota de borracha, avental, protetores auriculares, luvas, máscaras. E hoje nossas máscaras contêm 2 tipos de filtro. Filtro de carvão e filtro de carvão ativado e filtro de algodão. Filtro de carvão ativado, ele faz que o garimpeiro não sinta nem o cheiro da fumaça após as detonações. Vou iniciar a perfuração a seco, mudar para perfuração a água, para vocês verem a diferença na eliminação da poeira. Se vocês quiserem gravar, pode ficar à vontade. E hoje temos uma voluntária que vai fazer a perfuração, né? Hã? Você conseguir segurar? Eu vou iniciar a perfuração e depois tu te vira.
faz parte de arquitetura também. Ele é futuro arquiteto. Para entender melhor o dia a dia dos garimpeiros pneumáticos, 12 quilos inicial, depois temos 3 quilos da broca, onde elas têm que ser diamantadas devido à dureza da rocha, 2 mangueiras suspensas no ar e a vibração, de 6 a 8 horas por dia, quando eu estou encontrando geodos. Agora, quando estou na falha, como se eu não encontrar nada, eu não vou receber nada, os garimpeiros nas falhas chegam a trabalhar de 10 a 15 horas por dia, para tentar avançar as falhas mais rapidamente. Então vamos detonar? Tu vai acionar o tiro e segurar até dar o estouro. Deu o estouro lá, larga até pronta a detonação. Pode vir um pouquinho mais para cá que pega a galeria lá. Só que assim, ó, tu tem que ficar olhando para lá para tu se defender das pedras, tá? Estão preparados? Fogo! Ih, moça, falhou teu tiro? A simulação equivale a 50% do que é um tiro de verdade. Até se eu fosse detonar mesmo, eu teria que levar vocês lá para fora. Na hora da explosão, além das pedras saem vários tamanhos, atinge de 40 a 90 km por hora. Então lá nos garimpos detonador, 70 metros após a terceira curva e até 100 metros quando as galerias forem mais linha retas. Lá na rampa livre, como as pedras eram arremessadas para cima, ficavam até 150 metros de distância. Da minha parte seria isso, meu muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês um bom passeio e um feliz ano novo. Opa! Ele tem que estar... Melhor idade na estrada, venha de carona com a gente. Explorar as belezas do Brasil. Em nosso motorhome, o guerreiro. Explorar as belas trilhas, rios e cachoeiras. As maravilhas da natureza. Venha viver a vida conosco.